Senhor presidente, deputado André Ceciliano, senhoras e senhores deputados presentes. Hoje, para surpresa minha, como faço cotidianamente, ao ler o jornal O Globo, tinha aí um artigo com o seguinte título: Luzes do Espírito Santo, do jornalista e editor de livros Roberto Feice, que lá pelas tantas da sua análise, deputado Osório, ele escreve o seguinte: o PSDB deveria ser candidato natural à liderança de um processo de renovação, mas tem vacilado. Cedeu a impulsos demagógicos e apoiou a diluição da Lei de Responsabilidade Fiscal no fim do governo Dilma. Diga-se passagem que quem criou a LRF foi o PSDB. E no fim do governo Dilma, o PT apresentou um projeto ao Congresso Nacional que liquidava todas as unidades da federação. Foi o projeto mais duro que eu já li de todos os tempos. O deputado Valtec há de testemunhar isso. E não prosperou. Não sei se foi por atuação do PSDB ou não, mas não prosperou. Mas a questão não é essa. Aqui no Rio, deputado Osório, um dos seus líderes, Luiz Paulo Correia da Rocha, adota a linha populista contra a tentativa tardia do governo Pezão de evitar a quebra do Estado. E quero me referir sobre isso. Eu serei, possivelmente, o primeiro líder populista da história do Estado do Rio de Janeiro que, em média, se elege com apenas 40 mil votos. Em tese, líderes populistas têm caminhões de votos. E o meu são singelos, na média, 40 mil votos. Mas o que é populismo? Deputado Valdec tem conhecimento da história, e o populismo, com este nome, nasce na Revolução Russa, quando Trotsky, Lenin e Stalin derrubam o czarismo na Rússia. Revolução de 1917. E, principalmente na gestão de Stalin, ele passa a dar força direta às comunas, independente das estruturas de poder vigentes num socialismo embrionário. Então, o populismo, o termo, nasce de lá. Reforço, apoio direto às comunas, que mais tarde vai escrever um episódio triste na história russa, com a matança de milhares de pessoas do campesinato. Mas na América Latina, o termo populista passa por Perón e Getúlio Vargas, que foram presidentes da República que desprezavam as estruturas constitucionais e partidárias e, numa relação direta com grandes parcelas da população, adotavam políticas a favor das mesmas e se respaldavam das mesmas através do voto ou de qualquer outro tipo de apoio, até mesmo, se fosse necessário, para um golpe de Estado.
Essa é a origem da palavra populismo. Populismo hoje tem uma conotação mais difusa, porque muitas vezes você, como já aqui o fiz, defender o sistema de cotas na universidade, você é rotulado de populista. Você defender Bolsa Família com controle da qualidade dessa Bolsa de Família e como ela é oferida, você também é taxado de populista. Mas vamos chegar aos tempos atuais. Se ser populista é entender que, diante de posições fiscalistas meramente numéricas, de redução de despesas, e esquecer que atrás desses números tem pessoas, tem gente com dramas e problemas, então eu sou populista. Porque fiscalismo, para apresentar números fantásticos de equilíbrio, quando a população está à míngua, se é ser contra isto, eu sou populista. Se ser populista é se insubordinar a um pacote de maldades da qualidade que o governador Pezão mandou para a Assembleia, com 22 projetos de lei, sendo 17 inconstitucionais, eu sou populista, porque não admito que nós vamos legislar ao arrepio da Constituição da República. Vossa Excelência me concede uma parte? Vou já. Se ser populista, senhor presidente, se ser populista é entender que um governo, que o governador atual participou, de 2008 a 2015, fez as despesas crescerem 32%, enquanto as receitas cresceram somente 16%, e ser contra um governo desse, e ser contra isso é ser populista, eu sou populista. Que populismo é o inverso, é fazer a despesa crescer 32% e a receita somente 16%. Se ser populista é não admitir que o governo vá, na mão grande, roubar 30% de nativos e pensionistas à guisa de aumentar a contribuição previdenciária, como fez o primeiro projeto do governo nesta casa, eu sou populista. E, finalmente, tenho aqui à minha mão ofício que ontem encaminhei ao secretário de Fazenda, foi antes do artigo, com mais de 12 medidas que o governo deve tomar para aumentar a arrecadação das suas receitas extraordinárias, como a que hoje está sendo decidida pelo ministro Fux no Supremo Tribunal Federal para corrigir a fórmula de cálculo do royalties da participação especial. Se ter essa atuação é ser populista, eu sou populista com muito orgulho. Deputado Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, eu li o artigo e, aliás, comentei consigo hoje sobre esse artigo antes da sua intervenção. E eu estou muito à vontade, não sou do PSDB, normalmente até me coloco num campo bem diferente, mas acompanho a sua atuação aqui na Assembleia e eu também me considero um deputado de oposição e sempre corro atrás de alternativas. Tivemos recentemente numa reunião com 9 especialistas de finanças públicas, né, com o deputado Pedro Fernandes, também o deputado Osório, outros deputados, discutindo exatamente alternativas que não sejam o confisco, né, que não sejam a maldade e que realmente tragam recursos.
Nós temos votado, ontem votamos um projeto que diminui custos da Secretaria do Ambiente. O outro dia aprovei um projeto que aumenta a arrecadação. E Vossa Excelência é um deputado que sempre apresenta alternativas para aumentar a arrecadação e diminuir custo. Portanto, eu quero dizer que eu me solidarizo com a vossa fala e acho que o Roberto Feiti ele foi injusto na matéria, porque ele coloca no mesmo saco aqueles que se opõem a determinada medida, independente da constitucionalidade da medida, do alcance da medida e de outras alternativas que são apresentadas. No caso, Vossa Excelência listou agora 12 delas, mas na vossa atuação diária sempre tem alguma nesse sentido. Então está aqui de um deputado que não é do PSDB, que é até adversário em muitos campos, mas que reconhece e considera uma injustiça o que foi escrito hoje nesse artigo. Muito obrigado, deputado Osório. Deputado Luiz Paulo, eu sou deputado do PSDB, sou liderado de Vossa Excelência nessa Assembleia Legislativa e sou testemunha da sua atuação parlamentar, da sua firmeza, da sua serenidade e, principalmente, da sua correção em busca do que é bom e importante para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a condução da nossa bancada sob sua liderança, em toda essa análise do pacote do governo do Estado, na minha opinião, tem sido exemplar e ao contrário do que significa o populismo. Nós não somos e nunca fomos do quanto pior, melhor. Nós sempre estivemos do lado do interesse público e da defesa do Estado do Rio de Janeiro. Nas emendas que você apresentou, que Vossa Excelência apresentou, em todo esse projeto que o governo do Estado que nós estamos analisando agora, muitas pela bancada do PSDB, foi sempre apontando as soluções para essa questão. Então, eu queria me solidarizar com você, em nome de todos os seus companheiros aqui do PSDB, e dizer que o nosso partido tem muito orgulho, deputado Luiz Paulo, por sempre ter escolhido o lado certo e travado o bom combate. A lei de responsabilidade fiscal é de autoria nossa. Nós a implementamos e sempre a defendemos. Por isso, deputado Luiz Paulo, eu queria dizer, como seu companheiro, injusta a matéria de hoje, não dignifica o seu currículo e a sua carreira e o seu serviço prestado ao Estado do Rio de Janeiro. E dizer que nós seguiremos pautados pelo que sempre fomos, pelo interesse público. Aprovamos diversas matérias encaminhadas pelo governo do Estado na busca de soluções. E eu tenho certeza que se o governo do Estado escutar a voz serena, tranquila e firme, experiente do deputado Luiz Paulo, nós poderemos encontrar saídas para essa crise de maneira muito mais rápida. Fecho dizendo, deputado Luiz Paulo, eu, como deputado estadual, tenho muito orgulho de ser seu liderado nessa Assembleia Legislativa. Agradeço suas palavras, deputado Osório. E só na sua linha de raciocínio, dizer mais uma coisa. Se ser populista é votar contra o pacote recessivo de aumento de alíquota de ICMS, como fizemos anteontem nessa casa, eu também sou populista. Deputado Samuel Malafaia. Deputado, meu amigo Samuel Malafaia. Meu querido colega engenheiro competente e excelente representante dessa casa, quero parabenizá-lo pela sua defesa aqui e lamentar que esse órgão aí da imprensa não está trabalhando. Certamente gostaria de estar enganado. Não é um órgão, é um artigo. Mas artigo tem assinado. É um jornal que publica, mas não vão publicar a tua defesa. Se quisessem realmente trabalhar pelo país, pelo desenvolvimento das ideias, pela coisa honesta e sincera, iam colocar amanhã esse teu discurso como um contra-argumento, porque nós estamos notando que está havendo uma purificação dos poderes, a purificação do parlamento, a purificação do poder judiciário, uma purificação do executivo, mas tem que ter uma purificação da imprensa, porque ela também pode contaminar e às vezes contamina a opinião pública. Ninguém conhece melhor o senhor do que a gente que já trabalha 3 mandatos juntos para saber do âmago daquilo que o senhor produz, que está sempre, na maioria das vezes, né, exceto aquelas em que o senhor toma posição partidária contra algum outro governo ou contra as suas ideias, que o senhor tem direito de manifestar, mas o senhor tem
um comportamento muito íntegro na defesa das coisas justas. Eu não sei como é que o senhor consegue, é difícil. E fica aqui o meu protesto, porque eu sei que a imprensa que divulgou esse artigo não vai colocar o que seria um grande serviço para a democracia. Muito obrigado, deputado Samuel Valafaia, pela sua cortesia. Deputado Valverde Carneiro. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quero aqui dizer em primeiro lugar que se não estivéssemos mantendo tão boas relações como temos mantido, para minha alegria e satisfação pessoal, eu seria admoestado pelo meu próprio sogro, que foi seu colega na Escola de Engenharia da antiga Faculdade Nacional da UFRJ. É verdade. Enfim, mas de qualquer maneira eu o tenho tranquilizado na medida em que nós temos cada vez mais aperfeiçoado uma relação de cooperação, de diálogo, que a mim muito me engrandece, não obstante diferenças de posição que temos, principalmente no tocante à política nacional. Quero aqui aproveitar a intervenção de Vossa Excelência para lembrar, inclusive, quando faz referência à Revolução Bolchevique, que ano que vem faz 100 anos, outubro do ano que vem. É verdade, né? 17. Havia um mote que ajuda a explicar a origem do populismo, que era terra para os camponeses, fábrica para os operários e poder para os sovietes, que eram as organizações das comunas, enfim. Então é isso mesmo que Vossa Excelência falou. E sobre a questão da mensagem, eu não quero, como deputado petista, deixar de mencionar, de fato há uma discussão antiga do PT em relação à lei de responsabilidade fiscal, no sentido de talvez aplacar o que ela, por vezes, pode produzir como um efeito colateral de inibir a participação do Estado na política social. Há uma discussão clássica, mas esta mensagem especificamente, houve fortes divergências dentro do PT. Eu me lembro do senador Lindbergh Farias no Senado e do então líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, de São Paulo, criticando essa mensagem que é da lavra do Ministério da Fazenda de Dilma, sob a gestão monetariamente ortodoxa de Joaquim Levy. De qualquer maneira, queria fazer essa contextualização, mas sobretudo dizer que acho totalmente desprovida de pertinência e fundamento essa crítica que lhe foi desferida. Acrescentaria aos exemplos que Vossa Excelência deu, populista é quem propõe aumento a servidor público em ano de eleição e depois quer postergar para o governo seguinte honrar. Isso sim é um exemplo clássico de populismo. Portanto, toda a minha solidariedade dela, Vossa Excelência não precisa, mas eu quero manifestar minha solidariedade e meu apreço pessoal por Vossa Excelência como parlamentar e como figura humana. Obrigado, deputado Valdec. A recíproca quanto ao apreço é absolutamente verdadeira. Deputado André Siciliano. Deputado Luiz, nós aqui, que por muitas vezes fizemos aqui uma discussão das políticas nacionais, política nacional, petróleo, gás, governo Lula, governo Dilma, e sempre respeitando muito Vossa Excelência, porque também fora daqui, alguns debates que nós participamos, sempre reconhecendo o valor de Vossa Excelência, o trabalho que Vossa Excelência faz diuturnamente, não é só aqui no plenário, não é só nas comissões. O senhor é um estudioso, o senhor propõe coisas para que o Estado possa melhorar, e principalmente agora na crise 2014, 2015 e esse ano. Então quero dizer aqui que eu sou fã de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. E não escondo isso e falo aonde vou. Muito obrigado. Falo aonde vou. Quando alguém pergunta, e lá, como é que são os outros? Eu falo assim, tem muitos que trabalham, não são todos, logicamente, mas o primeiro é o deputado Luiz Paulo. Então quero aqui dizer que vou continuar sendo fã de Vossa Excelência, porque conheço, sei o trabalho, a competência com que o senhor trabalha e trata a coisa pública. Agradeço a generosidade, deputado André Siciliano, deputado Tio Carlos. Rapidamente. E concluo. Não poderia deixar de externar aqui a minha indignação por um artigo que absolutamente não tem nenhum fundamento. Porque Vossa Excelência, aliás, é uma honra, eu que tenho o meu primeiro mandato nesta casa, estar sentado aqui tendo ao senhor como uma referência. Conheço a sua vida de quando o senhor ainda era vice-governador e sei o quanto o senhor é um orgulho para esse Estado e para esse país. Quisera os outros parlamentos tivessem um Luiz Paulo Corrêa da Rocha, isso absolutamente é a mais pura verdade. E quero dizer mais, aqui dos
69 deputados, além do senhor, todos têm um respeito, e aqui, sem dúvida nenhuma, não pela questão ideológica, mas pela sua forma em que o senhor se coloca, sempre muito preparado, e muitos daqui, antes de falar, procuram escutá-lo. Então, o senhor, pelo contrário, outro dia procurei o senhor de forma muito humilde, querendo outorgar ao senhor a medalha Tiradentes, por reconhecimento a tudo que o senhor faz por esse Estado. E se esse governo teria que agradecer muito suas intervenções, e se nós pudermos aqui externar isso através de palavras e atitudes, então esse é um momento muito simples da minha parte de reconhecer todo o valor do senhor como homem para esse Estado e para esse país. É uma honra ser deputado junto com Vossa Excelência. Obrigado, tio Carlos. Senhor presidente, concluindo, só para dizer o seguinte: o Senado Federal está votando algo profundamente importante para as contas públicas do Estado, que é diferir, isto é, postergar por 3 anos o pagamento do serviço da dívida. O serviço da dívida é calculado como 13% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida desse ano será em torno, ano de 17, será em torno de 48 bilhões. Então, nós estamos postergando, em média, em dinheiro de 17, algo como 5 bilhões por ano, porque eu estou descontando a receita corrente líquida, o royalties, a participação especial, que está exclusa da mesma, função de uma medida liminar do ministro Lewandowski, em janeiro deste ano. Então, 48 menos 5, 43, 13% dá mais ou menos 5 quebradinho. E estou fazendo essa referência porque não é hábito dos populistas acompanhar todos os movimentos. Como também hoje é um dia importante, porque pode vir uma notícia boa ou não, que é a reunião do ministro Fux, mediando, numa reunião de audiência de conciliação, mediando uma polêmica entre o governo do Estado e as petroleiras, onde o Estado pode ganhar mais de R$1 bilhão por ano de royalties de participação especial. Mas nessa ponta do Estado, a gente está lutando há muito tempo, deputado André Siciliano, e Vossa Excelência tem estado dentro dessa luta. E é a ponta mais fácil, porque hoje as petroleiras estão mandando nesse país, indicando, inclusive, o presidente da Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque uma agência subordinada às petroleiras e subordinada à Petrobras tem um único que vai perder nisso tudo, é o cidadão fluminense. E se ser populista é se insubordinar contra essa questão, eu também sou populista. E para concluir, sou coautor da lei que pediu para paralisar os incentivos fiscais. Por quê? Se ser populista é ser contra bolsa para maus empresários, porque tem exceções, tem bons empresários, mas mau empresário que sonega e tem incentivo fiscal, se isso é ser populista, eu sou populista. Muito obrigado.